Olá, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada coração, com cada família, com todos vocês. Hoje é o último domingo do ano, tempo de lembrar das bênçãos, das lutas, das lições aprendidas, tempo de agradecer, tempo de avaliar, tempo de sonhar. Mas não sei se é só impressão minha, estamos encerrando esse ano com algumas dificuldades de agradecer. Há uma grande insatisfação no ar, insatisfação com o governo, com a economia, a saúde, insatisfação com a família, com a igreja, consigo mesmo, uma grande insatisfação. Por isso eu gostaria de encerrarmos esse ano meditando no tema satisfação. Quando temos satisfação, nós temos um coração agradecido. Mas a falta dela traz ingratidão, traz angústia, traz medo e até morte. Necessitamos e buscamos satisfação. A questão é onde estamos buscando, onde e em quem buscamos satisfazer nossa alma, satisfazer o nosso ser. Para falar sobre satisfação, eu gostaria de pensar com os irmãos, de aprendermos juntos lições com duas personagens da Bíblia. A primeira é Amã. E um pequeno relato sobre a vida dele, não vamos falar sobre a história toda. Ele aparece na história de Esther, um livro muito lindo da Bíblia, e eu desafio você a ler. Só tem 10 capítulos e uma história de um grande livramento do povo de Deus pelo próprio Deus. Esther capítulo 5, versículos de 9 a 13, diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito, mas quando viu Mardoqueu junto à porta do rei do palácio real, e este não se levantou e nem mostrou respeito, ficou irado com Mardoqueu. Porém, Amã se controlou e foi para casa e mandou buscar seus amigos e Zeres, sua esposa. Amã se vangloriou das suas riquezas, dos seus muitos filhos e do quanto o rei o havia honrado e promovido acima de todos os príncipes e homens que o serviam. E Amã acrescentou: além disso, a rainha Esther não chamou mais ninguém ao banquete que preparou para o rei, senão a mim. Também me convidou para comparecer com o rei amanhã. Versículo 13. Mas tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Nada disso, reconhecimento, honra, família, nada disso me satisfaz. Ele estava profundamente irritado porque Mardoqueu, um homem do povo de Deus, não se curvava diante dele. Por causa disso, Amã conseguiu que o rei assinasse um decreto para exterminar todo o povo de Deus. Por isso,
esses dois banquetes que Esther ofereceu ao rei e a Amã eram partes de um plano de Deus para salvar seu povo. Se você quer ler mais sobre essa história, muito interessante, muito linda, leia o livro de Esther. Amã, um homem acima de todos os príncipes, um homem que recebeu honra no reinado de Assuero. Apesar da sua posição e honra, revelou-se um homem mau, violento, egocêntrico, tolo e insatisfeito. Tudo isso não me satisfaz. Ele não suportava a ideia de alguém se atrever a não reverenciá-lo, a não reconhecê-lo como alguém importante. Aprendemos com Amã que a nossa satisfação não está em sermos reconhecidos, honrados ou valorizados pelos homens. Assim como ele, quanto mais tinha, parece que mais insatisfeito ele estava. E essa sua tão terrível insatisfação o levou à morte. Vamos pensar na outra personagem. Vamos falar do apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Na carta aos Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, temos um pequeno relato da vida, da experiência deste apóstolo. Quem é esse apóstolo? Um homem que perseguia a igreja do Senhor, teve um encontro com Jesus, se converteu, recebeu um chamado de Deus e foi obediente a esse chamado. Um homem íntegro que considerava o seu conhecimento e sua posição social lixo diante da grandeza de conhecer a Jesus Cristo e de ser achado nele. Quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Filipos, ele estava preso. E como ouvi de um pregador, ele estava no corredor da morte, na antessala da morte. Mas ele começa esse pequeno texto que vamos ler de Filipenses 4, de 10 a 13, ele começa dizendo: alegro-me muito no Senhor. Um homem que estava algemado, que estava preso, numa condição tão desumana. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tanto tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sua alegria estava no Senhor. Que lindo! Um homem nesta condição, ter essa consciência, esse entendimento, esta vida de contentamento, de satisfação em Deus. Aprendemos neste relato de Paulo que a satisfação se aprende. Aprendi a estar satisfeito. E como Paulo aprendeu essa satisfação? Através das circunstâncias da vida.
passando necessidade, tendo muito ou pouco, fartura ou fome. É o que ele diz aqui nos versículos 11 e 12. Você concorda que aqui temos uma base bíblica para crer que podemos aprender a satisfação como Paulo? Também da mesma forma que ele, nas circunstâncias, no sofrimento, na dor, nas alegrias, no tendo muito ou tendo pouco, aprendemos a satisfação. Descobrimos nestas situações, nessas circunstâncias, o que e quem nos satisfaz. Porque diante das circunstâncias da vida, em quem Paulo coloca a sua satisfação? O versículo 13 diz: naquele que me fortalece. Em quem estava a satisfação de Paulo? Naquele que me fortalece, no seu Deus e Senhor, aquele que o salvou, aquele que o chamou. Essa convicção de estar satisfeito, de estar preenchido em Deus, é muito claro na vida de Paulo, na fala dele, nas ações dele. No capítulo anterior desta mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, nós comentamos um pouquinho na apresentação, quando falamos de Paulo, ele relata ali, e você pode ler com mais calma, ele relata toda a sua condição social, todo o seu status, e que ele poderia muito bem se gloriar nisso, mas ele diz que considera, diante da grandeza de ter conhecido, de conhecer a Cristo, de estar nele, de ser dele, ele considera toda a sua posição, todo o status como lixo, como esterco. Fica muito claro que a satisfação de Paulo não estava nestas coisas, em ser reconhecido como Amã, em seus conhecimentos. Paulo também escreve para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, certamente estava acontecendo alguma situação lá com os ricos, na igreja onde Timóteo estava pastoreando, na igreja de Éfeso, e Paulo escreve para ele no capítulo 6, versículo 17, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não coloque sua satisfação, sua busca nas riquezas. Ensina isso, Timóteo, para a igreja. E fica claro em quem Paulo coloca a sua satisfação. Deus nos provê em tudo ricamente para a nossa satisfação, para nosso contentamento, para a nossa alegria. Podemos concluir que para que tenhamos um coração e uma vida de gratidão, precisamos buscar nossa satisfação em Deus. O trabalho, os relacionamentos, o governo, a igreja, o pastor, minha família, meus amigos, não podem me satisfazer, não podem satisfazer o anseio da minha alma. Somente o nosso Deus. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. Coloque a sua busca,
a sua esperança, a sua satisfação somente em Deus. Como diz a canção antiga, mas conhecida, satisfação é ter a Cristo e não há melhor. Prazer já visto sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Amém. Vamos orar. Pai de amor, te louvamos por tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito, nos fazer voltar à fonte da satisfação que é o Senhor. Pedimos perdão porque temos buscado a satisfação em outras coisas, em atividades, em lazer, em tantas outras coisas e nos afastamos do Senhor. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda, como o apóstolo Paulo, buscar somente em Ti e totalmente em Ti a satisfação da nossa alma. Nós pedimos isso, Paizinho, e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o amor de nosso Deus, Pai, a graça, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o ensino, o guiar do Espírito Santo sejam sobre todos nós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.